Olá, queridas mães, mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje vou falar sobre algo que ninguém te conta, que é sobre o comportamento do seu filho. Você sabe que eu tenho um e-book, que foi o primeiro, meu livro digital das descobertas que eu fui fazendo lá em 2019, quando eu fui estudando, buscando respostas e eu estava determinada. Eu dizia que eu estava disposta a subir o Everest, ainda bem que eu não fui, né? Porque você assume um termo de que pode voltar sem vida de lá. E claro que Deus facilitou as coisas para mim. Então, eu ficava me perguntando o que mais é possível, né? Porque a gente que é mãe, primeira coisa que a gente faz quando a gente tem dificuldade e o filho não está tendo resultados que a gente espera, porque você faz tudo. Você leva no psicólogo, no psicopedagogo, coloca em educação física, né? Faz tudo o que a professora manda e ele não tem resultados. E a professora começa a dizer para você que ele precisa de um medicamentozinho para ficar mais calmo. Ai, que talvez seja melhor passar no neuro. Na época do Dan, em 2005, né? 2005 ele nasceu, então ele 2010 ainda não tava essa febre tão grande de diagnósticos, né? Tava pouco, já o estímulo já existia um estímulo ao diagnóstico que eu não aceitei. Eu disse que meu filho nasceu saudável e que aconteceu alguma coisa que eu não estava enxergando, né? E meu filho, o Dan, os dois, o Vitor e o Dan, eles nasceram crianças muito calmas, eles dormiam bastante, né? Crianças assim muito emocionalmente, eu digo para vocês, eles nasceram bem saudáveis, tá? Eu acredito que com a convivência, hoje eu estudo, né, o contexto, o ambiente e a influência dele no comportamento das crianças, né? Até porque eu sou programadora mental e nós mães e pais, né, os dois, os pais, tô falando de homens e mulheres responsáveis por seus filhos, nós educamos os nossos filhos pelo nosso exemplo. Por mais que a gente faça com a fala, falando, repetindo, você até convence, porque o ditado diz, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, eu analisando esse ditado, sim, a palavra convence até certo ponto, porque quem nunca ouviu falar sobre, ou presenciar, ou viver a aborrecência, a revolta da adolescência. Isso é uma revolta, porque quando todo mundo foi adolescente. Não adianta criticar seu filho, adolescente hoje, que está revoltado, que está respondendo mal criado a você. Porque aquelas verdades que a gente contou, ele vai descobrindo que existem outras. Existem amigos, pais de amigos deles que falam de outras verdades, né? Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu estava com uma colega há uns anos atrás, assim que eu comecei a estudar sobre o comportamento dentro do lar. Eu estudo a família, eu sou terapeuta de mães, eu sou terapeuta familiar. Então, eu estudo os comportamentos dentro da família. Então, essa minha colega, ela estava no restaurante comigo, nós estávamos comendo um sushi, e a filhinha dela, de 6 anos, agora deve estar com 12 ou 13, né? A gente estava no sushi, um rodízio, e a menina foi, sim, aí servir a gyoza. Veio a gyoza, e a gyoza geralmente é recheada de porco, né? E a criança, e eu comendo, né? Ia comendo, uma delícia, passei no show e aquela coisa toda. E a menina pegou uma trouxinha e começou a comer. Me salivei agora, né? E começou a comer. E ela deu uma primeira mordida. E ela disse: de que é recheado? Eu disse: de porco. A menina abriu a boca e cuspiu imediatamente. E a mãe limpou a boca dela. Só que a pergunta da menina veio, né, em seguida, dizendo: mãe, a minha tia vai para o inferno? Porque eu já tinha comido umas duas, né? Acho que veio umas 4 ali no servindo de cada vez. E eu já tinha comido umas duas. E ela disse: a minha tia vai para o inferno? Por que a menina fez isso, né? Porque ela ouvia isso, né? A religião delas não permite que coma porco, tá?
No século XXI, ainda nós temos essas regras. E tá tudo bem, porque você é aquilo que você acredita. Só que o teu filho, ele vai descobrir que existem outras verdades, né? E foi esse o caso da menina com 6 aninhos. Ela olhou para mim séria e disse: minha tia vai para o inferno, né? E a mãe dela disse: não, claro que não. Mas então isso é uma contrariedade na mente da criança. Eu tô te explicando isso para você entender por que o teu filho fica aborrecente, né? O famoso aborrecente na adolescência, e por que um dia você também se rebelou, se revoltou contra seus pais, foi mal criado e não se enquadra mais naquelas regras, naquelas verdades que foram ditas. Então, a palavra convence até certo ponto. Porque tem um momento, quando eu digo até certo ponto, porque realmente tem programações no inconsciente da criança que ela aprende desde cedo, né? Que ela é preguiçosa, que não faz nada direito, que é um desastrado, que se não estudar não vai ser ninguém. Olha outro exemplo agora que me veio. Tava com a mãe em 2021, que ela estava em Orlando, ela mora em Orlando, ela estava em Orlando, ela tinha acabado de chegar, fazia uns 3 anos que ela estava em Orlando na época, e tudo estava ruim na vida dela, estava horrível. Ela estava vivendo a síndrome de Cinderela, e também a culpa por não ter estudado, ela não se sentia digna de receber, porque não adianta você vir para São Paulo, quem está no Nordeste, se não melhora a mentalidade, ir para Orlando, ir para a Europa, ir para qualquer lugar do mundo, o Japão não importa, Conchinchina, se você não mudar a mentalidade. Se você não mudar a mentalidade, você vai ganhar migalhas, né? Eu atendi várias pessoas em Orlando e Los Angeles e Califórnia, onde eles estavam vivendo de subempregos ainda, né? E quando melhorar a autoestima, o autorrespeito, a autovalorização, o automerecimento, mudaram. Então, essa moça, ela não se sentia digna, merecedora de viver uma vida extraordinária, de ter sucesso, de casar com um americano ou quem quer que seja, que a sustentasse. Ela não se sentia digna de estar na família, porque ela tinha conhecido um americano e ela estava naquela família, só que ela era o capacho deles, ela limpava, ela faxinava, ela se doou para receber. E é isso que costuma acontecer com nós mulheres, né? Nos doarmos demais. Ser o capacho, eu digo que a gente costuma ser o capacho, o cocô do cavalo do bandido. E isso faz com que a gente vá se desgastando e se angustiando e se sentindo cada vez mais o famoso lixo. As pessoas falam, eu me sinto um lixo. Então, sente um lixo porque a baixa autoestima tem alguma programação que está rodando ali, né? E a mãe dela dizia que ela precisava estudar, e aí veio o sentimento de culpa de não ter estudado, por isso que ela não merecia, entre aspas, não se sentia merecedora de estar naquela família, de ter um esposo americano que respeitasse, que dignificou ela com o casamento, que ele casou, enfim. Ela não se sentia. Depois que melhorou a autoestima, o autorrespeito, o automerecimento, então ela passou a receber mais e a se colocar como autoridade, a esposa do filho daquela família e não como a empregada doméstica deles, né? Então ela tomou posse daquele lugar que é de merecimento dela. Então eu digo assim, a criança, ela vai registrar tudo aquilo que você diz a ela. Tudo aquilo que você fala. Por isso que eu digo que o bullying começa em casa. O bullying, inconscientemente, são as críticas que os filhos recebem. Você tem uma crença muito forte em nós mães que nós acabamos dizendo que focando, né, no que não dá, no que não tá dando certo, nos defeitos, né? A gente fala muito sobre os defeitos, porque você é muito desastrado, porque você não estuda, porque você não faz nada direito, porque você é um problema, porque você é um inútil, porque você é aquilo, e para ver se o filho desperta, né? Só que isso faz com que a criança, o adolescente, qualquer pessoa, você, o teu esposo, se você arruma a casa, se você cozinha, se você passa, se você cuida das crianças, se você trabalha fora, independente de trabalhar fora ou não, você já é uma escrava do lar, né? Que eu quero mudar isso para gestora do lar, né? Em vez de escrava do lar. Então, você faz tudo isso, você não é valorizada, então você não sente que você é reconhecida. Então, teu esposo, você fez tudo ou fez várias coisas e deixou de fazer uma, e aí ele diz,
mas o que você fez o dia todo? Né? Quem nunca passou por isso? Mas onde você estava? Por que você não fez isso? Não reconhece o tanto de funções que tem numa casa. E que se você não fez, realmente é porque não deu tempo, porque você é uma mulher super responsável. Tem várias formas, né, da pessoa se sentir inferior, por exemplo. Já atendi mães que elas se dizem que se sentem preguiçosas. Onde é que uma mãe é preguiçosa? Né? É porque tem uma crença ali da infância que está reverberando no inconsciente dela e que está fazendo com que ela se sinta preguiçosa, né? Então, eu quero que você observe o que é que você está se dizendo ou dizendo para o seu filho nesse momento, né? Quero que você pense nas coisas que você tem dito, porque a palavra tem poder. E o teu filho, ele vai registrar essas frases como verdades dentro dele. E muitas mães querem, né, que os filhos se desenvolvam, tenham sucesso no seu trabalho, na sua vida, arrumam esposa, mas elas esquecem do que elas disseram. E na verdade não esquece, né? Porque a gente não sabia disso, você não sabia. Agora que você está caindo nesse vídeo, você vai saber o quanto a fala tem poder. Muitas mães querem que os filhos despertem aos 10 anos, comecem a arrumar o quarto, a fazer as coisas, ajudá-las nas tarefas de casa, mas elas esquecem que não ensinaram isso desde criança, desde 5 anos, de 3 anos. Então, a criança, ela tem aquele padrão mental de não ajudar. Para a criança se desenvolver em equipe, ajudando, cooperando, ela tem que começar desde cedo a ter os seus afazeres, porque é o exemplo. Não adianta você servir, eu digo que os meninos são servidos, né, até os 10, 12, 15, a vida inteira, porque ele casa, ele só muda de lar, e aí ele vai para outra casa e ele também é servido, né? Ele quer uma esposa que sirva ele. E aí é por isso que os casamentos acabam, porque não existem mulheres, amantes, esposas, né? Tô dizendo amante de amoroso, tá? Não de o caso, de caso extraconjugal, não. Tô falando de mulheres, esposas, que são amantes, né? Se um homem bem respeitar essa mulher, né? Assim, é minha amante amada, né? Como dizia o Roberto Carlos, né? Então, um homem precisa olhar para a mulher desse jeito, como a eterna namorada. Se não for assim, é porque você não se autovaloriza, você não se merece, você não merece um homem que te valorize, que te respeite, isso tá em você. Eu digo que não adianta ter na lei mulheres que são iguais, né? Diante de todos, nós somos iguais diante da sociedade. Se isso não tiver aqui, ó, mentalmente. Porque um vai querer sempre ser maior que o outro, subjugar, não respeitando a hierarquia, o provedor. O homem é um provedor, Então, a mulher, ela é mediadora. Ela é o calor, o colo, o acolhimento, o pilar do lar. A mulher que tem estratégia, uma Esther, né? Uma Ruth, né? Uma Ana, que tem, né, o colo, que tem o útero fértil, né, de uma mulher que acolhe. E o homem é o provedor. Só que os papéis estão invertidos, muitas mulheres. E aí a gente, olha, tem muito assunto para vídeo, por exemplo. Uma mulher que ela assume o controle, eu vou dizer para você, uma mulher que assume o controle do lar, ela quer estar no controle porque ela não quer ser subjugada. Ela não é obedecer. Obedecer é diferente. É subjugada, é ser humilhada, porque ela viu isso em algum momento na família dela. Um pai que humilha a mãe, um pai que está sempre ali humilhando, né, subjugando, fazendo da mulher o capacho, porque você só faz o que eu quero. Então, essa mulher, ela não quer passar por isso, então ela assume o controle e vai atrair para si um homem que não provê. E não adianta exigir isso, a não ser que ela mude a crença aqui no inconsciente dela, tá? Certo? Então, olha, eu não vou estender mais esse assunto. Se você quer saber mais sobre esse tema, então você
pode aí deixar o seu comentário, suas dúvidas, que eu vou respondê-las. Vai me ajudar bastante saber das suas necessidades, saber do que você precisa, para eliminar essas crenças e melhorar a sua relação com o teu filho. Principalmente agora, nas férias, você que é mãe, você que está aí aflita, sem saber o que fazer, como lidar com um adolescente, ou como lidar com uma criança, como lidar com seu marido, como lidar com você mesmo, porque a comunicação ela começa conosco, depois ela se estende para as pessoas. Se você não conversa com você, se você não se comunica bem com você, isso vai aparecer nas suas relações, tá bom? Principalmente entre mãe e filho. E a porta larga, ela está escancarada para tragar os nossos filhos. Então, você que é mãe, você que estava desesperada, sem saber o que fazer, este canal aqui é para você, para tirar suas dúvidas. Se sinta acolhida, se sinta à vontade para perguntar, para dizer, para criticar, não importa. Eu quero que você aí se abra. Porque você sabe que teve uma professora, Nádia, ela é minha parceira no projeto que eu tenho na escola, né? Quando eu fiz palestra na escola, ela foi a professora que mais criticou aquilo que eu estava levando na palestra, o conteúdo. Ela foi a professora que mais criticou todas aquelas informações que eu estava levando. E assim, acredite, eu também critiquei, porque, sabe assim, eu tenho 50 anos. E eu vim descobrir todas essas informações de como educar filhos aos 40, porque faz quase 10 anos que eu comecei a estudar, né? 42, né? Foi 2017, né? Então, você que é mãe, que está perdida, existe muito mais informações que você desconhece, que é o que nunca te contaram sobre o comportamento agitado e inquieto do teu filho. Tudo aquilo que não te contaram sobre o transtorno do seu filho. Aqui é para isso, para trazer clareza. Eu não quero provocar ninguém, eu não quero que as pessoas se sintam insatisfeitas ou provocadas, né? Afrontadas com esse conteúdo. Eu quero só trazer clareza para a mãe. Porque um dia eu me senti perdida. Um dia eu não sabia o que fazer. Mesmo seguindo tudo que a sociedade nos traz, sendo uma mulher de Deus, uma mulher que trazia a família para a espiritualidade, para a religião, para Deus, ter o Cristo dentro de casa, fazer uma vez por semana uma reunião para ler o Evangelho, para ler a Bíblia, tudo isso eu fazia. Buscava ser correta numa sociedade empática, ser compassiva, e tudo isso não foi suficiente para que eu pudesse entender o comportamento dos meus filhos. E eu cheguei à conclusão de que é se curando, é olhando para nós. Porque nossas ancestrais, as mulheres e pais também, seres humanos, né, independente de ser menino ou menina, homem ou mulher, nós trazemos emoções não resolvidas. E é isso que eu quero falar para você. Quanto mais você olha para você, você fecha as lacunas, que são as feridas emocionais, que você guarda as experiências traumáticas, o sentimento de rejeição, de abandono, quanto mais você olha para você, mais você se sente livre. Mais o teu filho melhora, mais o teu filho tem resultados, tá bom? Então, até o próximo vídeo, ativa o sininho, compartilha com a mãe amiga e vamos fazer esse canal crescer.